Todos. Então, vou fazer então aqui um vídeo gabarito dessa parte de química orgânica para dar um reforço para vocês para se prepararem para a próxima prova que a gente vai ter então, ok? Então é o seguinte, a primeira questão então que a gente se depara tem o seguinte enunciado. Um profissional da área da saúde estava em dúvida quanto à composição de anticoncepcional injetável de 3 meses, ou seja, aquele anticoncepcional que dura mais tempo. O que ele sabia é que o anticoncepcional trimestral, esse que dura então mais tempo, era composto apenas por um hormônio e que o tempo prolongado se devia à deposição dessa molécula em tecido adiposo da mulher, por afinidade de solubilidade. E com o passar do tempo, este hormônio então se desprendia e chegava até então à corrente sanguínea. Esse fenômeno não acontecia com a molécula que era mais hidrossolúvel. Então a molécula hidrossolúvel não tinha esta característica, pois a mesma se ionizava, formando centro de cargas. As moléculas em questão, então, eram as seguintes. Então nós temos aqui a molécula 1 e a molécula 2. O primeiro passo importante, gente, é fazer a identificação das funções orgânicas presentes. Então nós temos aqui dois compostos que na bioquímica a gente chama de derivados do ergosterol, que corresponde exatamente a esta função que a gente considera de hidrocarbonetos. Então existe uma região que é somente de carbonos e hidrogênios, tanto no composto 1 quanto no composto 2. Então nós temos essa situação de observar então que as moléculas apresentam em grande parte sempre uma função hidrocarboneto presente. Hidrocarboneto, recordando, é aquele composto que só tem carbono e o hidrogênio. Na sequência, analisando especificamente agora a molécula 1, então, o que nós podemos então trazer aí de observações? Nós temos duas regiões caracterizadas pela presença de hidroxilas. Lembrando que a ligação do oxigênio com o hidrogênio é uma ligação não muito estável e que pode ter uma quebra, um rompimento sem muito gasto energético, fazendo com que o hidrogênio então saia. E uma vez que esse hidrogênio então ele saia, ele fica na sua forma ionizada e o oxigênio com sua forma também ionizada negativamente. Então isso é um fenômeno que pode acontecer, mas não acontece com tanta intensidade, dependendo da forma como este hidrogênio se apresenta e qual sistema o oxigênio também está ligado. Então aqui nós temos uma diferença fundamental que deve ser considerada, que é o seguinte. Neste composto aqui embaixo, nessa região do composto aqui embaixo, nós temos as duplas ligações alternadas desse composto orgânico aqui, do qual então existe o fenômeno de ressonância, onde os elétrons gostam de ficar. E uma vez que o elétron gosta de ficar nessa parte, facilita e muito a saída do hidrogênio, fazendo que aconteça esse fenômeno da ionização, que é o mesmo citado aqui na questão do enunciado. E uma vez que ele está ionizável, é mais intensa a aproximação da água, que pode então ter esta interação, seja o oxigênio com o hidrogênio com sua carga exposta, seja o oxigênio de carga negativa, procurando também o hidrogênio para trazer ele mais próximo de você, já que ele acabou perdendo seu hidrogênio original. Isso aumenta a solubilidade em água, deixa o composto altamente solúvel em água. E é uma característica, então, que corresponde aos compostos ionizáveis. Por sua vez, prestem bastante atenção aqui, gente. Nós temos o outro lado, onde nós não temos anéis aromáticos aqui. Nós não temos as duplas ligações alternadas que configuram na aromaticidade. Então, esse fenômeno de puxar os elétrons que acontece com o fenol não acontece nesse composto aqui. E por isso a função se torna outra. Se aqui eu tenho aqui embaixo a questão de um fenol, que é ácido altamente solúvel em água, na outra região aqui em cima eu tenho outra função orgânica, que é o álcool.
que é sempre a questão de uma hidroxila ligado a um composto, né, onde não há aromaticidade. Isso faz, prestem bastante atenção, com que este fenômeno aqui não aconteça. Então, eu não tenho aqui, né, a ionização, né? Então, eu preciso saber diferenciar isso. E uma vez que isso acontece, né, eu tenho uma fraca interação da água com esse composto, porque é somente a aproximação de cargas que não são cargas ionizáveis, né? Então, ela é representada até de outra forma aqui. Essa carga aqui é uma carga parcial. E esta carga parcial, né, ela tem que ser representada de que maneira, né? Ela geralmente é representada, né, com um círculo ao seu redor, né? Então, a carga parcial aqui, né, se torna positiva, negativa nesse local e positiva para este carbono aqui. Atrai a água, mas não atrai tão intensamente como a questão da ionização. Ok. Então, no composto B, o que nós observamos, né? Este arranjo aqui, que consultando a tabela, vocês vão ver que se trata de uma função chamada cetona. Então, eu tenho dupla cetona aqui e não tenho ionização, porque nenhum dos hidrogênios aqui presente, tá, gente? Nenhum dos hidrogênios que eu tenho aqui disponíveis são ionizáveis, porque estão ligados ao carbono, né? Sendo assim, então, né, esta função que eu tenho aqui, né, é uma função cetônica que tem, né, uma carga parcial por questão de uma eletronegatividade que existe. Então, existe uma concentração de carga que não se ioniza, não é completa no oxigênio, porque ele é mais eletronegativo, que também aproxima a água, mas de uma forma muito frágil comparada com o outro. Por essa razão, esse composto 2, né, nós o consideramos, pelo fato dele não se ionizar, como um composto lipofílico. Então, este composto é aquele realmente que vai se depositar no tecido adiposo da mulher, ficar mais tempo no corpo da mulher e durar 3 meses, né, na sua atividade contraceptiva. Então, respondendo as perguntas aqui embaixo, então, né, na sequência aqui, vamos lá então. Quais são as funções orgânicas que você identifica em cada composto? Então, eu tenho aqui fenol, eu tenho hidrocarboneto, eu tenho álcool na função 1. Na função 2, eu tenho hidrocarboneto e tenho cetonas presentes. Qual seria a molécula mais hidrofílica? Aquela que tem a capacidade de se ionizar. E é, então, no caso, a que tem o fenol, que tem essa propriedade, né? E, consequentemente, terá menos tempo de ação, porque não vai ficar no tecido adiposo. Então, estas são as considerações referentes à primeira questão. Partindo para a segunda questão, então, nós temos o seguinte. Observe, né, as estruturas abaixo. Considere a eletronegatividade do flúor. Então, o enunciado já te diz muita coisa. Gente, muita calma, né? Ao ler o enunciado, faz uma anotação do lado do que está sendo mencionado, tenta recordar as teorias referentes ao que os termos que o enunciado traz, que é muito importante. Ele continua, né? Então ele é negativo, e sua capacidade de descolar a nuvem eletrônica, né? Deslocar a nuvem eletrônica. Então aqui ainda é mencionado isso, né? Para perto de si, o que fragiliza a ligação do oxigênio com o hidrogênio, né? Então novamente aqui está sendo, né, citada essa fragilidade aqui, mesma coisa do composto anterior. Então, por análise, preencha o quadro a seguir com a letra correspondente, né? Então, o que seria, né? A questão aqui que a gente estaria trabalhando. O que seria mais ácido, o que seria intermediário e aquele que seria menos ácido. Lembrando que a acidez tem a ver com a liberação de H+. Então, quanto mais capaz for o composto, né, de liberar o hidrogênio e deixar ele na forma ionizada, assim como também o oxigênio se contenta em ficar sozinho com sua carga negativa, mais ácido será então esse composto. Então o hidrogênio ele vai ter diversas formas, né, de se comportar nesse sentido para a sua saída, né? E assim também como o oxigênio, com a questão de reter o elétron para si e não usá-lo, né, para fazer uma ligação com o hidrogênio. Então nós temos 3 situações aqui, né? E uma com certeza garante, né, uma saída, né, mais fácil do hidrogênio. E qual seria essa saída? Nós temos aqui alguns fenômenos que a gente pode analisar inicialmente. Então, né, no começo, temos o anel aromático, como na questão anterior foi falado, retém elétrons, por isso que configura essa função aqui, não uma função alcoólica, mas uma função fenólica. Temos aqui também, né,
um anel aromático e anel aromático. Praticamente, então, um empate entre os três, né? Agora, o que pode fazer com que este composto saia de uma maneira, né, mais consistente? Elementos eletronegativos, porque eles também deslocam a densidade eletrônica e vai enfraquecer a ligação do oxigênio com o hidrogênio, facilitando a saída do hidrogênio. Então, aqui no caso do B, eu tenho um flúor apenas. E no composto C, eu tenho 3 flúores. O que isso significa? Significa que se eu tiver 3 flúores, obviamente, vai ser, né, um deslocamento de densidade eletrônica muito mais intensa, que vai enfraquecer, e este composto C terá aquele composto onde o hidrogênio sairá com maior facilidade. Então, o composto mais ácido, aquele que tem o hidrogênio que sai mais fácil, aquele que tem tudo para deslocar a densidade eletrônica e enfraquecer muito a sua ligação com, né, com o oxigênio, né, no caso o hidrogênio, seria então o composto C. O intermediário, aqui no caso comparativo, seria o B, e o menos ácido, então, né, seria o composto A, que não tem influência dos halogênios, né. Então, nós temos aqui, então, né, uma questão também relativa a esta ionização do hidrogênio, que facilita o hidrogênio sair. Lembrando que a aromaticidade facilita, né, a saída do hidrogênio, e a presença de átomos eletronegativos também, quanto maior a quantidade, maior a influência. Vamos então agora para essa questão aqui, né? Então aqui é uma questão de funções oxigenadas, né? Então a gente pode observar aqui que temos, né, todas as funções, né, com oxigênio presente em diversas, né, configurações de arranjos possíveis, né? Do qual que algumas a gente até já identifica, né? Algumas hidroxiladas, por exemplo, né? Do qual então a gente tem que saber diferenciar também, porque não são idênticas. E também, né, observamos, né, a presença, né, das regiões, né, hidrocarbonéticas, né, hidrocarbonadas, aqui presente também, onde nós destacamos aqui a presença então dos carbonos. Ok. Daí então, né, as funções, se vocês consultarem, né, nós vamos observar aqui que nós temos uma primeira função, né, que é denominada, né, de éter, que é aquela que tem o heteroátomo clássico, né, que divide a cadeia carbônica em duas, né, interrompe a sequência de carbonos, né. Então o éter seria o composto A. O composto B, né, ele tem uma hidroxila, mas ele tem um arranjo, né, interessante, porque essa hidroxila, né, está vinculado, no caso do hidrogênio, né, a um sistema que você tem 2 oxigênios, muito eletronegativos, que ficam disputando o elétron, né? O elétron, né, fica entre um e outro, que é muito mais confortável para ele, o que facilita a saída do hidrogênio e garante a sua ionização. Por essa razão, esse composto é chamado de um composto ácido carboxílico, né? Então, aqui eu tenho o ácido carboxílico na letra B, né? Vamos dar um salto e vamos para D, que é um pouco parecida, né? No caso aqui eu tenho hidroxila, mas não tenho outro oxigênio que possa fazer essa competição e esse efeito, né, de movimentação eletrônica entre 2 átomos que competem pelo elétron. Na D, então, eu tenho, né, como a gente viu, né, na questão número 1, a questão do álcool, então. Esse hidrogênio ele não ioniza, tá, gente? Ele facilita a solubilidade em água, mas não ioniza. E no composto C, né, nós temos aqui também uma questão de ressonância acontecendo, mas não temos ligados aos oxigênios nenhum hidrogênio. Por isso, nós não podemos dizer que é um composto ácido. Este composto aqui, por sua vez, né, é conhecido como éster, né, muito comum, né, em aromatizantes, por exemplo, né. Então, as funções já foram mencionadas aí, é só fazer uma anotação a respeito, né. E qual é o composto tem o caráter ácido, né? Então, o próprio enunciado já diz que é um composto ácido apenas, né? E aquele onde o hidrogênio sai mais fácil, né? E é justamente aquele hidrogênio ligado a um oxigênio que tem uma interferência, né, a ponto de enfraquecer de fato essa ligação, que é o composto B, que é o ácido carboxílico. Não é o álcool, porque o álcool não tem essa interferência de mais um oxigênio para fazer essa também chamada ressonância, tá, gente? Né, que segura os elétrons. E os demais hidrogênios aqui, né, do composto C e do composto A, estão ligados a carbono. E isso é, né, muito difícil de ter uma retirada. Bom, agora vamos para uma outra questão que aí aborda um tema diferenciado. Porque agora nós vamos ter de novo, né, o velho e bom fenol. Né? Então nós temos aqui, né, um composto que a gente já pode fazer as identificações necessárias. Né? Então nós temos aqui anéis aromáticos. Né? Desses anéis aromáticos, então, né, nós temos ligados aí, né, um grupo,
né, composto por hidroxila, que a gente já viu nos anteriores, né, que facilita a saída deste hidrogênio. E quanto mais for fácil a saída, lembrando a primeira questão, tá? Pode até voltar no vídeo lá na primeira questão, né, da questão de quando eu tenho cargas expostas, né, eu tenho uma maior interação com a água, né? Então ele é muito mais hidrofílico, né, do que aquele que não tem uma interação tão intensa. Todos aqui têm, né, uma carga efetiva, né? Todos aqui têm um centro de cargas, né, como a gente diz também. Todos aqui vão ter uma ionização acontecendo, né? Então todos aqui vão ter hidrogênio saindo, só que uns sairão mais do que os outros, né? E aqueles que saem menos, que são menos ácidos, por sua vez, serão, né, menos solúveis em água e, consequentemente, mais lipofílicos, né? Então, o que diz o enunciado? Né? Feito então uma análise preliminar, né? Vamos partir então para o enunciado para entender o que se pede, né? Então, uma questão também, né, bem profissionalizante, né? Então, dia a dia, né, de profissionais da área da saúde. A atividade bactericida de determinados compostos fenólicos deve-se, em parte, à atuação desses compostos como detergentes, né, que destroem estruturas, né, do ponto de vista biológico. E que então solubilizam e destroem, né, a membrana celular fosfolipídica das bactérias, né, assim como também a parede celular, né, que não é fosfolipídica, mas também é afetada pela ação, né, desses compostos com características detergentes. Quanto menor, né, for a solubilidade desses compostos em água, maior, né, será então a atividade antisséptica. Por que dessa afirmação? Porque se a membrana é fosfolipídica, né, para ter interação com ela eu tenho que ter uma certa característica lipídica. Eu não posso ser muito solúvel em água, porque eu não vou me misturar com a membrana fosfolipídica, como o próprio nome diz. Então, o melhor será que ele terá características mais lipofílicas, que terá uma menor intensidade do seu centro de cargas. Aquele que terá o composto que terá mais dificuldade para sair, né, o hidrogênio sair do complexo formado, né, da estrutura orgânica formada. E aqui, né, nós temos interessante nessa questão o seguinte, né, a conceituação, né, do inverso do que a gente viu até o momento, que é, né, compostos eletropositivos, que são aqueles que doam elétrons para o sistema, diferente do flúor, do cloro, do bromo e iodo, que retém elétrons, aqui você doa elétrons. E o que acontece? Quando você tem essa doação de elétrons e você injeta elétrons no anel aromático, gera uma instabilidade que vai repercutir na ligação hidrogênio-oxigênio, favorecendo ela, diferente daqueles que não têm esta característica. Sendo assim, então, né, se for no mesmo pH, os compostos em ordem crescente de solubilidade em água seriam qual? Né? Seria a mesma lógica da acidez. Quanto mais fácil sair hidrogênio, mais solúvel em água será. Então, se é ordem crescente, né, então é do menor para o maior, o menos solúvel em água, né, lembrando que a pergunta fala da solubilidade em água, seria então o composto 3, que na sequência teria então o composto 2 e por fim, né, o mais solúvel em água seria então o composto 1. Né? Então essa seria então a ordem crescente, do menor para o maior. Né? Então teria aqui o menor, né? E lá em cima eu teria então o maior. Né? Então, numa forma horizontal de representar então, seria 3, o 2, né? E por fim o 1, ordem crescente. Daí, então, uma outra pergunta seria, né, qual teria a melhor atividade bactericida, então, né? Então, para destruir bactéria, o mais lipofílico, né? O mais lipofílico, então, né, seria o menos solúvel em água, né? Que seria, então, o composto 3. Então, se você tiver que fazer uma questão de asepsia, né? Esse composto seria o mais indicado, então. Bom, gente, então essa é a questão, né, que também foi abordada. E por fim, né, não tem mais uma outra questão depois, né, mas a questão agora das funções nitrogenadas. Né? Vamos falar então de compostos nitrogenados agora. Então, o composto nitrogenado é aquele que você tem aminas presentes, né? No caso, o número de carbonos ligados ao nitrogênio conta. Aqui no caso eu tenho apenas um, né, ligado, apenas um carbono ligado.
Poderia ter 2, aí seria primária, poderia ser 3, aí seria terciária. No caso aqui são primárias, né? O que já responde a primeira questão, lembrando que sempre vou considerar a quantidade que está ligada. Se tivesse mais um carbono ligado e hidrogênio a menos, obviamente, né? Aí então mudaria, seria secundária. Se tivesse 3 carbonos e não tivesse nenhum hidrogênio ligado, seria então a terciária. Nesse caso, então, é primária. Os compostos abaixo, letra B. Os compostos abaixo, considerando sua solubilidade em água, coloque os mesmos em ordem crescente de solubilidade em água. Aqui, gente, a solubilidade em água está diretamente ligado à capacidade do orbital do nitrogênio de captar hidrogênios da água. Aqui a situação é diferente, né? Se a gente fizer um comparativo eletrônico estrutural do oxigênio e do nitrogênio, que são átomos, inclusive, quase que vizinhos na tabela periódica, né? O oxigênio ele é mais autossuficiente e consegue, né, às vezes, liberar o hidrogênio. Ele não capta o hidrogênio para ele, ele libera, podendo algumas vezes também, né, trazer o hidrogênio para perto dele também, né? Mas é, antes de tudo, uma relação não muito intensa, né? Então você pode perder e pode voltar. No caso do hidrogênio, mesmo que ele esteja com seus orbitais todos completos, né? Que ele faça suas 3 ligações esperadas, né? Incluindo aqui um carbono primário, por ele ter um orbital deformado, o que acontece? Ele pode captar mais um hidrogênio. Então, em vez dele liberar hidrogênio, ele busca mais hidrogênio. Essa é uma característica, né, marcante do hidrogênio que confere ele uma capacidade de alcalinizar, deixar o meio alcalino, né? Porque então, né, esses elétrons estão nesse orbital deformado, conseguem então roubar o hidrogênio da água e deixar apenas a hidroxila no meio, né? E uma vez então que isso venha a acontecer, temos então, né, este fenômeno da alcalinização. Tudo depende então da capacidade, né, do elétron estar presente por um tempo considerável neste orbital deformado, porque é isso aqui que configura inclusive a solubilidade das aminas em água. Então tudo que interfere e retira os elétrons deste orbital vai afetar a solubilidade, deixar esse composto menos solúvel. Fazendo a análise inicial, então eu tenho aqui, né, anéis aromáticos em um, anel aromático no segundo, anel aromático no terceiro. De antemão, eu sei que os anéis aromáticos têm a capacidade de deslocar a densidade eletrônica. Então, nesses 3 compostos, eu tenho influências, né, não muito favoráveis para a solubilidade, porque eu tiro os elétrons, né, do orbital deformado e vou dificultar, né, essa capacidade de tirar o hidrogênio da água. Só que aí, né, comparando aqui, nós temos algumas diferenças, né? A primeira que a gente pode destacar aqui é que nesse composto eu tenho uma certa distância do agente que retira elétrons do nitrogênio. Aqui eu tenho uma certa proximidade e aqui eu tenho ainda um cloro presente, né? Então, desses compostos, né, primeiramente, qual aquele que teria maior dificuldade de roubar o hidrogênio da água? Este composto C. Por quê? Porque além do anel aromático, eu tenho ainda o cloro influenciando. Então fica muito difícil de eu conseguir roubar hidrogênio da água, porque a nuvem eletrônica está longe. Está longe porque eu tenho 2, né, eventos, né, contribuindo para o deslocamento da nuvem eletrônica. Ok, né? Então o menos solúvel inicialmente é o C. Agora, entre o B e o A. Existe aqui a questão do efeito indutivo. Quanto mais perto, maior a influência. Como este anel aromático está bem próximo desse nitrogênio, a influência é maior nessa questão de roubar o hidrogênio. Então, ele sente maior influência. Então, ele tem uma dificuldade. Logo, né, este composto B vem em segundo, porque o mais solúvel em água, no caso, seria aquele que tivesse menor influência e a distância é determinante aqui. É o efeito indutivo, né, em prática. Então aqui é mais fácil, né, muito mais fácil, né, do hidrogênio roubar o hidrogênio para ele. Sendo assim, o composto A seria o mais solúvel. Então esta é uma das representações.
E por fim, né, aqui segue o mesmo raciocínio, não muda muito, né? É praticamente igual à questão anterior, no qual então eu tenho, né, um número de flúors influenciando, no caso que quanto mais flúor tiver, mais difícil será então para roubar o hidrogênio da água. Então esse composto 3 seria o menos solúvel de todos. Aqui eu tenho o flúor também, que vai gerar uma certa dificuldade. E no composto 1, gente, só tem o anel aromático influenciando, o que garante que esse nitrogênio tenha uma grande capacidade de roubar o hidrogênio da água e assim então ser o mais solúvel. Então, qual o mais solúvel dos três? Este composto aqui, correto? Então são essas questões, gente. Qualquer dúvida, então, né, acione aí que a gente vai verificando, né, como que a gente consegue então esclarecer, tá bom? Forte abraço e é isso aí.